Olá para todos que estão presentes, também para aqueles que estão ouvindo a gravação. Vamos aí hoje esse nosso encontro para tratar de grupo motopropulsor, disciplina, remoção e instalação de motores. Conversamos bastante já nas videoaulas, né, dando dicas, complementando conhecimentos da apostila. E hoje nós vamos fazer uma espécie de simulado com algumas questões que podem vir a aparecer na prova da ANAC, certo? Perguntas que podem ser feitas. Está tudo na apostila, nós vamos ver passo a passo, né? E como eu já falei anteriormente, nós procuramos complementar entre videoaulas, tutoriais, né? E esse plantão, criar um corpo, né, de informações que permita abranger o máximo possível dos assuntos que interessam a vocês, não só para a prova da ANAC, mas também para o exercício da profissão. Perfeito? Vamos lá, então. Remoção e instalação de motores. Vamos fazer hoje nosso plantão. Deixa eu pegar aqui. Isto é o plantão 1. Poderia ter colocado plantão único, né? Para que a gente possa correr atrás desse desafio. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta para esquentar as máquinas, né? Existem várias questões aí, com enunciado um pouco mais longo e respostas também um pouco mais longas, envolvendo um certo raciocínio, vamos dizer assim, mas tudo estampado, tudo escrito, tudo carimbado dentro da apostila. Então, procurei fazer uma prova estilo ANAC. Na prova de ANAC tem que ter embasamento, né? Esse embasamento é a apostila. Né? Então, vamos lá. Deixar de enrolação, vamos começar essa prova, né? Vamos lá. Então, emperramento do motor. Número 1, emperramento do motor. Ou pelo impacto de uma ou mais pás a hélice com um objeto ou consolo de tal maneira que o motor pare antes de completar uma volta da hélice, é conhecido como parada. Qual seria a resposta que vocês estariam aí? Veja que interessante, é um enunciado de 100 km de extensão, é a resposta de 5 metros. Né? Às vezes o enunciado é colocado dessa forma e vai consumir um bocado de tempo para vocês. Quando a resposta for bem curta, tá? A dica você não vai gastar tempo de ler a resposta, vou dar uma palavra só, como é o caso aqui, você pega lá, lê as palavras que estão ali. Mas tente não criar um caminho, eu já sei a resposta, agora eu vou só ver confirmar na pergunta. Não, leia as opções e, à medida que for lendo a questão, vai adequando a resposta àquela questão. Por quê? Porque se você chegar e disser, eu acho que já sei o que é provável que você leia a questão e nem esteja, por assim dizer, lendo a questão. Você não está só olhando a questão, né? E aí você vai responder aquilo que você escolheu lá no começo, mas pode não ser a resposta certa, né? Então, emperramento do motor, ou pelo impacto de mais hélices, com um conjunto, com solo, né? A pancada, de tal maneira que o motor pare antes de dar uma volta, é conhecido como parada. Já responderam? Brusca. É uma parada brusca. O motor está girando normal, né? Aí pega uma pedra, um toco no chão, alguma coisa assim, e o motor acaba parando de vez. Pense numa marcha lenta aí, né? Uma marcha lenta aqui de 1000 RPM, né? E de 1000 RPM a zero, é uma parada brusca, né? Ainda mais sendo impacto na hélice. Pense dando uma pancada, o momento de força que você vai estar aplicando no virabrequim do motor. Né? Isso é especialmente cruel com o motor convencional, onde as peças são presas. Né? O motor turbo-hélice ele vai levar o tranco no eixo da hélice, mas não do motor. O que pode acontecer no motor turbo-hélice é um sobreaquecimento. Mas vamos lá.
parada brusca, né? Isso está lá na página 7 da apostila de vocês. Então, exemplo aqui, ó, um pilonou, aí ele se bateu no chão, encostou e parou de vez o motor. O nome é esse, parada brusca, né? O nome já disse, na verdade. Vamos lá. Chegou mais alguém aí? Boa noite. Vamos lá. Próxima questão. Eu estou apertando o botão errado, aqui no dá o clique, né? Segunda questão. A parede de fogo é construída de... O que é uma parede de fogo? Né? Na verdade, deve se chamar de parede contra o fogo, né? Antifogo, corta-chamas, né? Mas, enfim, é chamado de parede de fogo. Fica onde? Entre o motor e a cabine do avião. É fechada uma chapa, por quê? Para que o fogo, caso o motor pegue fogo, você consiga colocar essa, então, chaleira, né? Essa frigideira no chão e tenta escapar. Né? Você na cabine, sofrendo com o calor de um motor em chamas, ainda assim você consegue manter, desde que aquele motor permaneça ali, não crie problema de centro de gravidade, ainda assim você tem a possibilidade no mergulho apagar o fogo, né? Mas aí você tem o controle da aeronave, na verdade. Agora, se você não tiver uma parede de fogo, aquilo que aconteceu no motor vai acontecer dentro da cabine, certo? Então, o que é feito? De alumínio, material resistente ao fogo, material resistente ao impacto, aço inoxidável, né? Então, nós conhecemos aí, dentro da nossa apostila, nós vimos que a parede de fogo ela é feita de aço inoxidável. Né? Aço inoxidável por quê? Não sei se vocês já perceberam, né? A chaleira de alumínio e a chaleira de aço. Se você colocar cada uma dessas chaleiras em cima de um bico de gás e deixar sem água, vocês vão perceber que a chaleira de aço ela vai ficar em brasa, vai ficar vermelhinha, né? Mas não vai empenar, não vai entortar, né? Enquanto que a chaleira de alumínio, sem água, ela vai entortar toda. Perfeito? Isso mostra que se eu fosse fazer uma parede de fogo de alumínio, não ficaria bom. Concordam? Vamos lá. E resistente ao impacto não é propriamente o que me interessa, eu preciso de resistência contra calor. Então, vocês estão certos, essa informação está na página 13 da apostila de vocês. Dica para vocês é olhar a questão, responderem a questão e não olhar na apostila, não fazer aquela busca, né, no PDF. Tá? Porque a oportunidade de errar é aqui. Aqui é a oportunidade de vocês chutarem, grosseiramente falando, né, vocês vão pensar na questão, vão tentar achar uma resposta, às vezes você não sabe, né? Vai lá e procura uma resposta, mais ou menos aquela que você acha que é, e aí você vai saber, poxa, errei ou acertei. Se você errar, é a chance de aprender a não errar mais o mesmo questionamento. Ah, mas é só uma pergunta, né? Só uma pergunta e uma resposta, não conta nada. Tudo bem, é só uma pergunta e só uma resposta, mas é disso que são feitas as provas, então é interessante ver a matéria direitinho. Perfeito? Então tá bom. Parede de fogo, aqui está um exemplo de parede de fogo. Percebo que a cabine aqui atrás, ela está completamente isolada, né? Completamente isolada de onde eu instalo o motor. Aqui tem as fixações do motor, estão vendo aqui, ó, né? Completamente isolado. Perfeito? Por quê? Vai queimar tudo aqui. Vou ficar sem motor, sem tubulação, acabou. Mas, em compensação, né, você vai ter ali uma proteção, essas chamas não vão atingir ninguém lá dentro. Ah, vai esquentar pra caramba. Vai esquentar muito, mas não vai queimar ninguém lá com chama, com labareda. Perfeito? Vamos lá. Terceiro desafio. O excesso do composto anticorrosão dentro do cilindro mais baixo de um motor radial. Caso o motor venha a ser acionado, pode provocar detonação, calço hidráulico, calço sólido, remoção do preservativo anticorrosivo. Esse aí, aquele avião antes era um T-25, né? Olha. O excesso de composto de corrosão dentro do cilindro. Tem um negócio da... O que é esse composto de corrosão? Antes de mais nada. Né? Estão fazendo prova, mas vamos colar um pouquinho.
vamos colar um pouquinho. O que é esse composto anticorrosão? Você lembra que na aula nós falamos que quando você vai preservar o motor, o que é preservar? Eu vou tirar ele do avião e vou estocá-lo. O que você faz? Você preenche ele, se ele for para estocar, você tira o óleo dele e preenche esse motor com óleo de estocagem, que eles chamam, né? Um óleo especial que evita o processo acelerado de oxidação. Tenho certeza que o motor parado, sem nada dentro dele, né, ele vai oxidar, com certeza. Tá? Então, existe um trabalho aí de preencher os vazios do motor com óleo para que não enferruje. Aí, na hora de tirar esse motor do estoque, né, eu tenho que esvaziar esse óleo. No caso do motor radial, pode sobrar um pouquinho desse óleo dentro do cilindro. O que pode ocasionar isso? Não estou nem aí, vou botar o motor para girar. O cilindro, o pistão movimentando dentro do cilindro, né, em vez de achar um vazio, né, por assim dizer, gases, ar, misturas dentro da câmara de combustão do motor, vai achar dentro do cilindro barra câmara de combustão um líquido, que é muito mais denso do que os gases. Né? Então, esse líquido vai ser pressionado, vai querer ficar ali onde está, né? Não vai fluir como se fosse um gás, e acaba detonando lá o cilindro com um calço hidráulico. Né? Para quem está travando, já foi dado uma vez uma dica, eu acredito que seja essa a dica, tirar a imagem, né? Deixar só no som. Experimente fazer isso para ver se a linha fica mais leve. Perfeito? Então, excesso de composto anticorrosão dentro do cilindro mais baixo do motor radial, caso o motor seja acionado, pode provocar o calço hidráulico. Tá? Isso está lá na página 15 da apostila de vocês. Luiz, resolveu seu problema aí de travar? Só para vocês terem ideia, o que pode gerar um calço hidráulico. Aqui, ó. Tá? Calço hidráulico, vocês comparando os 4 cilindros, vocês percebem que estava entre esses 2 cilindros, né? Esse calço hidráulico foi mais intenso do que esse. Esse último aqui praticamente não teve problemas na biela em relação ao calço hidráulico. Mas quero também que vocês observem o seguinte: olha o estado dessa fixação da biela. Né? Então, o calço hidráulico é um empurrão, né? É um empurrão que acontece na cabeça do cilindro, ao contrário do movimento que a biela quer fazer. Então, pode tanto quebrar a biela, como é o caso da figura aqui embaixo, como entortá-la, né? Ou essa energia toda do contra-esforço irradiar lá onde eu fixo minha biela no vira-brete. Tá bom? Vamos lá. Alguém mais está sem áudio aí ou está tranquilo o áudio? Carlos Eduardo, está escutando bem? Elton? É só o Luiz que está com problema de áudio? Ok. Então tá bom. Vamos lá. Às vezes acontece, são coisas da informática atrapalhando as coisas da aviação. Olha só que interessante, estamos falando de computador. Não pense que isso acontece só no computador. Essas coisas de atrapalhação da informática nas coisas do avião acontece a bordo dos computadores dos aviões também. Afinal, o computador dentro de um avião automatizado, nada mais, nada menos, ele tem uma espécie de CPU dentro do avião. E CPU nada mais do que Computer Unit, unidade de computação. Vamos lá. Perceberam aqui? Essa biela, quando quebra, se o motor continuar girando, ela pode quebrar, né? Romper o cilindro. Eu já vi um avião onde isso aconteceu. Interessante, 6 cilindros opostos, não, 4 cilindros opostos, e o piloto estava voando, de repente tem um estouro, uma queda de 400 RPM, recuperou 200 RPM, isso é próximo ao aeródromo, e aí ele percebeu que começou a sujar o para-brisa de óleo, né? E a temperatura estava com tendências a subir, né? E vocês lembram que o óleo, quando sobe a temperatura, ele sobe igual o óleo de frigideira, né? Vai devagarinho. Então, quando você acha que parou de esquentar, ele vai continuar esquentando. Tá?
Então ele fez isso, escutou um barulhão, deu queda de RPM, recuperou 200 RPM e começou a ver o óleo saindo do cofre do motor. Né? O que ele fez? Estava em cima do aeródromo, tratou de pousar. Fez tudo normal, o motor estava girando, agora precisou cortar para descer. Né? Aparentemente era só uma tubulação rompida. Quando ele desceu, pousou, parou na pista, eles foram remover o capô do motor, eles viram que uma biela dessa tinha quebrado, tinha varado o bloco do motor, rachado o bloco do motor. Mas como ele tinha se rompido aqui, depois de varar o bloco do motor, aquela parte do virabequim ficou girando normalmente. Quer dizer, não teve bateção, não teve mais nada. A queda de RPM foi só naquele momento do esforço dessa biela quebrada contra o bloco do motor. Tá bom? Então é coisa séria. Tá? Se fosse automóvel, ia ficar na pista, né? Se fosse avião, ficaria na pista por questão de sorte. Né? Vamos lá. Questão 4. Partículas grandes de metal no óleo do motor indicam um mau funcionamento do mesmo e deve ser. São quantas partículas grandes de metal no óleo do motor? O que eu tenho que fazer com esse motor? Pessoal, o que são partículas? Onde eu acho essas partículas grandes? Onde eu acho partículas de metal? Né? O óleo fica circulando dentro do motor. O óleo serve para lubrificar o motor, serve para refrigerar o motor e serve como faxineiro, né? Vai passando, tirando a sujeira que tem dentro do motor. Então, se duas partes de metal atritaram com energia, aquele óleo vai lá e vai limpar, vai levar aquela sujeira fora, embora. Que bom, né? E essa sujeira, essas partículas de metal, elas entram lá no filtro de óleo, passa pelo filtro de óleo, ou com motores com cárter, acaba lá no bujão do cárter, atraído pelo bujão que é imantado. Né? Afinal, o motor é feito de material baseado normalmente em ferro, então ferro magnético, né? Atrai aquela coisa que vocês viram na eletricidade básica. Mas, enfim, você pode encontrar partículas, e quando você pega o óleo, você parece ter uma purpurina dentro do óleo, e você pode encontrar lascas também. Né? Lascas, a lasca grande é pior ainda, porque alguma coisa moeu dentro do motor e vai sair dos parâmetros mínimos de folga. Tá? Então, partículas de metal no óleo do motor indicam um mau funcionamento. Alguma coisa está acontecendo errado. E o que deve ser feito? Né? O motor deve ser removido. Por quê? Por causa daquilo que eu falei. Partículas do tamanho você só vê o brilho da purpurina, vamos dizer assim, né? Você vai pegar e vai achar que aquilo é bem pouquinho. Mas quando a partícula é grande, eu vou mostrar daqui a pouco com as lascas o que significa partícula grande. Quando você encontra uma partícula grande, significa que é como se você tivesse passado uma grosa, né? Uma lima grossa, ou então tivesse raspado com metal lá, uma colherada, vamos dizer assim, no metal, e tivesse tirado. Aí não tem como, vai em algum lugar, alguma coisa quebrou, alguma coisa rompeu, alguma coisa vai permitir que o óleo comece a vazar de forma errada. Enfim, quando tem partículas grandes de metal no óleo, você pode ter certeza que o motor já tomou algum prejuízo. Tá bom? Tranquilo? Isso está lá na página 8 da apostila de vocês. Tá? Quando tiver partículas grandes de metal no óleo do motor, esse motor deve ser removido. Aqui é um exemplo. Tá? E que vocês podem enxergar aqui. Ó. Nós temos aí o filtro de metal segurando partículas pequenas, estão vendo? Né? Não tem nenhuma lasca. Mas em compensação você pode encontrar lascas também. Olha aqui o tamanho. Né? Se você olhar o seu dedo indicador e fizer uma proporção de tamanho dessa lasquinha, você vai entender o que eu quero dizer passar uma grosa no motor. O que significa uma limalha grande? Poxa, alguma coisa foi moída lá dentro. Né? É risco certo. Tá? Você pode até voar com aquele avião, né? Se você estiver numa emergência. Estou no meio do mato, né? Vai dar enchente, está chegando tsunami no Rio Amazonas, e eu estou aqui do lado da selva do Rio Amazonas, né? Uma situação totalmente fantasiosa, mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperar boiar, né? O motor está girando, está funcionando, está fumaçando, mas está dentro dos parâmetros, consigo voar.
você vai lá e voa, pousa no primeiro lugar seco que tiver, claro, com certeza, né? E aí sim troca o motor, tá? Qual é a dúvida aí? Deixa eu ver, dar uma olhada aqui na dúvida. Sim, sim. Você, você coleta o óleo e você manda o óleo para análise, tá? Para ver o material que está no óleo. Na verdade, você supõe, né, que seja seja metal do motor, né? Mas pelo tipo de análise que você fizer do óleo, você vai definir a quantidade, né? Quantidade de micropartículas, de partes de metal para uma determinada quantidade de óleo. Existe uma proporção nisso aí que é aceitável ou não, é o paio, né? Mas lascas desse tamanho aqui, danou-se. Tranquilo? Respondi sua pergunta, Elton? Se tiver alguma dúvida aí, né? Faça a pergunta. É bom isso aí, perguntas ajudam a gente a desenrolar a história. Tá? E eu gosto de perguntas, às vezes, assim, a gente nunca sabe tudo, né? Então, às vezes, o camarada lá faz uma pergunta e diz, caramba, essa pergunta nunca me fizeram. Boa pergunta, né? Às vezes a gente até não acha a resposta logo, porque a forma que a pergunta, a colocação que é feita, a gente diz, poxa, agora deixa eu dar uma olhada como é que é isso aí. Vamos lá. Isso, manual da aeronave. Muito bom, Elton. Manual da aeronave, manual de manutenção, tá? Do motor de uma aeronave, é a Bíblia do técnico, né? É a Bíblia e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito boa, porque o técnico não precisa pensar muito, o técnico não tem dúvida. A dúvida dele está sempre respondida no manual do procedimento. Isso é ótimo. Você está sempre amparado por um documento. Tá? Se fizer tudo direitinho, tudo vai dar certo. Vamos lá, para remoção e instalação de grandes motores radiais, qual é o método comumente usado? Qual é o método que normalmente se usa para remover e instalar motores grandes, radiais? Essa aí está uma questão dada, né? Fácil. É o tal do Queca, né? Se instalar na página 11 da apostila, ou seja, é um procedimento prático de retirada de motor e instalação. Perfeito? Eu vou entrar em detalhes do Queca, porque o Queca é altamente conhecido. Quando se fala em remoção e instalação de motores, a gente praticamente trata de Queca direto. Tá? 6. Desafio. Né? Quando for removida a tampa do tubo de admissão do motor, os sacos contendo sílica gel devem ser removidos após a instalação do carburador, antes da instalação do carburador, antes da instalação do berço ou antes da instalação do flap de refrigeração. O que são esses saquinhos de sílica gel? Lugares, dutos, né, onde a gente não quer presença de umidade. Aliás, a gente não quer presença de umidade em contato com o metal ferro em lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Tá? Então, são usados recursos para evitar isso. Óleo de estocagem, né? Determinados componentes possuem sílica gel dentro, né? Por exemplo, de admissão, né? Eu vou instalar o carburador, né? Eu tiro esse saquinho antes ou depois? Opa, já dei a dica aí. Nem tinha falado em carburador. Mas vamos lá. Eu tenho que tirar esse saquinho de sílica gel antes de colocar o carburador, tá? Porque depois ele não vai ficar acessível. Na sequência, né, eu vou instalar o duto de admissão antes de colocar o carburador e tiro os saquinhos de sílica gel. Tá? É uma pergunta boa. Vocês perceberam que esse tipo de pergunta daquelas perguntas tão fáceis que o camarada chega e diz, poxa, mas tem uma pegadinha aí, né? Isso aí é lógico, né? A gente pensa lógico, né? Mas, enfim, às vezes uma pergunta muito simples, extensa, como essa aí, de 3 linhas, né? Consome o tempo que o candidato lá tem na prova, mas a resposta é bastante simples. Então, sejam sempre simples. A aviação tem que ser simples. Vocês podem ver que o tubo de pitot é usado até hoje. Por quê? Porque ele é simples. Né? É um caninho colocado de cara para o vento para medir pressão dinâmica. Então, tem outros recursos? Tem. Né? Tem captações de tipo catavento, né? Fio aquecido, mas o pitot é o de sempre. Né? É o mais prático. Simplicidade. Simplifiquem as coisas. Né? Simplifiquem sem abandonar os conceitos essenciais. Perfeito? Podemos ir?
Então, essa questão de retirar o silicone gel antes de instalar o carburador está lá na página 16. Olha 6. Diacho. Desculpe aí, tá? Deu um ácarozinho. Vamos lá. Aí esse espirro acordou todo mundo aí. Quem estava dormindo agora já era. Né? Ainda bem que não passa espirro pelo computador, né? Senão ia ficar feio. Pior ainda, né? Já fica feio espirrar. Vamos lá. Quando for removido a tampa do tubo de admissão do motor, sacos de sílica gel devem ser removidos antes da instalação do carburador. Página 16. Tá? 7. Caso o motor tenha sido removido por causa de falha interna. Opa, pifou alguma coisa dentro do motor. O radiador de óleo é removido para permitir uma cuidadosa limpeza? Lembre-se, falha interna. O que é uma falha interna? Né? Pode ser aquela que provocou limalha? Pode. Né? Caso o motor tenha sido removido por causa de uma falha interna, o radiador de óleo é retirado para fazer uma limpeza? O regulador de temperatura é removido para fazer uma limpeza? O tanque de óleo é removido e mandado para uma oficina para revisão? Né? O radiador de óleo e o regulador de temperatura devem ser removidos e enviados para uma oficina para revisão? O que vocês acham? O motor apresentou uma falha interna. O que é uma falha interna? Não, vinho de malha. O que eu tenho que fazer? Tá? O que eu tenho? Eu penso na limalha. Limalha é uma coisa tão pequena que ela pode passear dentro do motor com o óleo antes de chegar no filtro. Ah, se for no lugar perto do filtro, ótimo, menos prejuízo. Agora imagine uma limalhazinha de ferro, ainda tem todo o trajeto, tendo todo o trajeto para fazer dentro do motor para chegar no filtro. Ele vai provocar, provavelmente vai provocar alguns outros danos dentro do motor. Certo? Então, caso o motor tenha sido removido por causa de uma falha interna, radiador de óleo e o regulador de temperatura devem ser removidos e enviados para a oficina para revisão. Né? Tem que dar uma geral. Por quê? Radiador é aqueles dutos dentro dele por onde o óleo circula e vai refrigerando. Né? Aqueles dutos eles podem entupir. Pode sobrar alguma limalha lá dentro. E se você reaproveitar esse radiador sem o devido cuidado, ele pode trazer prejuízos ao seu motor. Isso está na página 24 da apostila de vocês. 8. Antes de começar a trabalhar no avião ou no motor, a chave do magneto deve estar, e isso é importantíssimo. Tá? Você vai mexer em qualquer coisa no motor convencional, nunca se esqueça de olhar o magneto. Nunca, nunca. Tá? Já vi acontecer numa manutenção de um avião, o indivíduo entrar na cabine e dizer assim, eu posso, vou acionar a elétrica, parte elétrica, vou acionar a eletricidade do avião. Ele foi, ninguém deu atenção, ele ligou a parte elétrica, né, e deu uma centelha lá no magneto. Deu só aquela cutucada na hélice. Poxa, mas a cutucada de uma hélice é uma pasada na sua cabeça. Né? Já vi também, tem um videozinho que rola aí na internet. O camarada chegou, acho que é um Cessna 206, alguma coisa assim. Ele está com o avião parado e aí ele vai dar aquele giro em seco, né, no avião, um giro em seco. Provavelmente ele fechou lá os combustível, né? Mas quando você termina a operação no avião, acabou de operar o avião, ainda pode existir resíduos de combustível nas linhas, né? Pode ter. E aí ele foi lá, puxou a hélice para dar aquele giro em seco no avião, para ver se estava motor legal. E o avião deu uma partidazinha curtinha, girou, não deu só uma volta, deu algumas voltas, e depois parou de funcionar. Por quê? Porque tinha fechado as válvulas de combustível. Mas tinha, provavelmente, não sei o enredo da história, mas provavelmente ele se esqueceu de ligar alô? Ele provavelmente esqueceu de ligar o magneto. Luiz Carlos Elton. Quem está com problema de áudio?
Eu vi um aluno agora há pouco falar que está muito ruim porque está sem áudio. Eu gostaria que todos que estivessem presentes confirmassem se estão com áudio ou não, para que a gente possa definir se esse problema está com todos ou está com esse senhor que diz que a aula está muito ruim porque está sem áudio. Eu vou esperar aí 5 segundos para vocês me confirmarem isso. Precisamos atender bem a todos. Agora, se o problema for local, aí não tem o que eu possa fazer. Tá? Vou aguardar a resposta de vocês. Quem está com problema de áudio? Ah, tá, Luiz. Que bom, que bom. É bom não. Uma pena que sua internet não esteja boa, né? Hoje, talvez seja o dia, mas espero que fique boa. Fiquei preocupado que de repente fosse o meu microfone aqui, a minha voz, a nossa internet aqui. Então, um problema local. Tranquilo, então. Obrigado, viu? Vamos lá. Antes de começar a trabalhar no avião ou no motor, a chave do magneto deve estar desligada e os sensores de combustível ou válvulas de corte devem estar fechados. É isso aí. Chegou, vai mexer no motor. Você não quer que o motor gire. O motor quente, com um pouquinho de combustível numa faísca dentro do cilindro, vai dar um catrapo, vai dar um giro, vai dar um movimento. Tranquilo? Tá bom? Então, é fundamental. Tira o combustível, fechando a válvula de corte, né, com o seletor de combustível, e tira a eletricidade, falando que é desligando os magnetos. Não tem como ter faísca e não vai ter combustível. Tá? Isso está na página 24 da apostila de vocês. Aqui, ó, chave magneto, um tipo, tem vários tipos, esse aqui é o mais comum nos aviões pequenos, né? E tem a chave seletora de combustível, certo? E existe a shut-off, né? A chamada shut-off é válvula de corte. Tá? Isso é um termo usado corriqueiramente na aviação, shut-off. Né? Desliga lá, shut-off, significa eu vou ligar a válvula, desligar a válvula, cortar o combustível. Tá bom? Chave do combustível. Aqui, ó, fuel shut-off, é o corte de combustível. Certo? Eu vou lá, aperto, fecho o combustível. Vamos lá. A preparação da remoção do motor de um avião monomotor triciclo. O que é o triciclo? O que é um trem de pouso triciclo? Vocês lembram quando nós falamos sobre hangar, sobre ver qual é o tipo de avião que você vai trabalhar para remover o motor? Vocês lembram disso? O ambiente e o tipo de avião, onde colocar esse avião, quais são os recursos que eu tenho que colocar junto para remover o motor de um avião. Isso é sempre muito importante. A preparação do ambiente para depois remover o motor. Tá? Então, é muito importante você preparar o avião com o quê? O que você tem que fazer? O que é um avião triciclo? Triciclo é um avião que tem trem de pouso principal e um trem e uma roda no nariz. Não é verdade? Por quê? O avião que tem trem de pouso, duas rodas principais e uma rodinha na cauda é o trem de pouso convencional. Não confunda o trem de pouso triciclo com o trem de pouso convencional. Isso também é uma coisa comum de acontecer, tá, gente? Na hora H, pô, eu sei isso aí. Nunca vou esquecer. Então, memorize, trabalhe o cérebro de vocês, tá bom? Porque triciclo tem trem de nariz. Né? Na preparação de remoção de um motor de um avião, eu tenho que ter um apoio de cauda para evitar que o avião caia de cauda no chão assim que o peso do motor sair do nariz. Então faz parte. Ah, o avião triciclo, eu vou tirar o motor. Já aproveita, já prepara o ambiente com um apoio de cauda. Perfeito? Tranquilo? Bastante simples. Eu vou me lembrar. Ótimo, que bom. Isso está na página 25 da apostila de vocês. Né? Então, a título de exemplo, olha aqui, ó, o motorzão aqui na frente, o comprimento da cauda, né, em relação, do cone de cauda em relação à cabine do avião, ao centro de gravidade em relação à asa. Né? Então, se eu tirar esse peso daqui, a cauda com certeza vai cair. Perfeito? Isso é 182. Gosto muito desse avião, acho ele simples e prático, um espetáculo.
O aviãozinho que eu mais gostava de voar no simulador é esse aí. Simulador lá do computador. Vamos lá, pessoal. O painel dele também é muito instrutivo. Para quem voa simulador de voo no computador, tá? Tem um painel muito bom para aprender a usar os instrumentos, como funciona a máquina, controle de motor, giro, passo de hélice. Então, está dada a dica. Fechou? Vamos lá. Próxima. Os cabos devem ser inspecionados contra a presença de fios partidos. E isso é feito passando-se o quê? Um pedaço de lixa, um pedaço de resina, estopa fina, lixa fina ou estopa, ou um pano de algodão ou estopa. Pessoal, quando pegarem um cabo de comando, né, um cabo de aço, daqueles de comando no avião, não passa a mão nele. Tá? Pega sempre com cuidado. Primeiro avalia, primeiro olha o cabo. Depois, se você quiser procurar alguma farpa, não passa a mão. Para quem já viveu a experiência de tomar uma espetada de um fio de aço de cabo, é uma dor tremenda e fica lá um tempão até assumir. E outra, se tiver sujo, pior ainda, acaba inchando a mão ou o dedo. Tá? Porque os fios, esse procedimento dessa questão 10 é muito importante, porque os fios de aço às vezes ficam escondidos e você não consegue vê-los a olho nu ou na rapidez de mexer. Então, vai investigar um cabo, vai inspecionar um cabo de comando, usa sempre um pano de algodão ou estopa. Por quê? Quando você passar qualquer farpinha que tenha lá, você vai ficar um fio de pano, um fio de estopa, aí você vai ver, poxa, aqui tá ruim. Né? Existe um número X de fios por polegada quadrada lá do cabo, né? E pode estar rompidos. Varia com o tipo de cabo, né? Varia com o diâmetro do cabo. Perfeito? Isso está lá na página 23 da apostila de vocês. Perfeito? Está aqui, ó. Olha esse cabo aqui que está aqui em cima. Tem uma farpinha só, mais nada. Né? O resto está liso. Então vamos ver se tem farpa. Quando for olhar se tem farpa ou não, olha aqui, ó. Tá vendo? Se olhar se tem farpa ou não, usa o pano. Não passa a mão. Passar a mão vai se machucar. Com certeza. Corta demais. Tá? Perceberam? Está dada a dica. Perigo para a tripulação, eu não diria, perigo mais para o mantenedor, viu? Porque a tripulação não vê se você está embaixo do assoalho. Perigo no sentido de acabar de arrebentar isso, aí, exatamente, aí sim, tá? É um item simples, mas que requer os cuidados. Lubrificação, né? Manutenção preventiva, né? Esse aqui, ó, tá vendo? Tá com cara de já ter alguma oxidação, né? Muito bom comentário, show de bola. Tá dada a dica, viu? Não vai passar a mão no cabo de comando, porque pode se espetar. Olá, falhas internas do motor determinam que o governador de hélice e o mecanismo da bomba de embandeamento sejam. Se tiver uma falha interna no motor, o que eu tenho que fazer com o governador de hélice e com o mecanismo da bomba de bandeiramento? Eles devem ser limpos. O governador tem que ser limpo e a bomba de bandeiramento substituída. O governador de hélice tem que ser substituído do mecanismo da bomba de bandeiramento limpo, né? Ou ambos são substituídos no caso das unidades serem operadas com pressão de óleo do motor. O que vocês acham? Governador de hélice, quando usa o óleo do motor para operar, e esse motor tem uma grande falha interna, o que eu tenho que fazer com eles? Lembra-se do que nós falamos sobre o que tem que fazer com o motor quando encontra uma falha grave dentro do motor? Né? O que você tinha que fazer com o motor? Estão lembrados? Você tinha que remover o motor, na verdade? Agora imagina o motor em que o governador de hélice utiliza o óleo do motor. Se tem uma falha grave dentro do motor, né, eu vou ter que substituir o governador de hélice e a bomba também.
Concorda comigo? Porque o óleo que circula dentro do motor e que está mostrando que tem limalha e que vai prejudicar o motor, é o mesmo óleo que está circulando dentro do governador. Concorda comigo? Então tem que substituir os dois, tá? No caso dessas unidades serem operadas com pressão de óleo de motor. Tá? Não é só limpo, tá? Tem que trocar, tira um, bota outro e manda para a oficina. Para a oficina fazer o reparo. Muito boa participação, é isso que eu acho legal. A resposta ser dada, porque quem responde está. Claro, eu estou dizendo que quem não está colocando a resposta aqui não esteja fazendo isso. Mas o importante é buscar uma resposta, porque baseado no erro de raciocínio, né, a gente pode corrigir isso e vocês melhoram o desempenho, não só para a prova, mas também para a vida profissional. Então, pense o seguinte: se você tem um motor onde o óleo está circulando e esse óleo sujou com limalha, o que você faz com o motor? Poxa, falha grave, tem alguma coisa quebrada lá dentro, vou ter que trocar o motor, certo? Se esse óleo desse mesmo motor passa pelo governador de hélice, né, e passa pela bomba de maneiramento trabalha com a hélice, então passa pelos mecanismos da hélice, vamos dizer assim, né, esse mesmo óleo sujo passa ali dentro, se sujou o motor e prejudicou o motor, ele vai sujar os dispositivos da hélice e prejudicá-los também. Então, eles também têm que ser substituídos. Perfeito? Ficou claro? Está lá na página 24 da apostila de vocês. Tá? Mais uma. Em alguns motores radiais, há um dreno embaixo. Um dreno que fica mais baixo na linha, né? É chamado de dreno. Como é que é o nome desse dreno? Como é que é chamado o dreno que fica na parte mais baixa do motor radial? O que vocês acham? Aqui olhando as respostas de vocês. Legal. Minha telinha aqui omitiu algumas respostas, mas está ótimo. Tá? E aí, já responderam? Eu estou chegando na resposta de vocês aqui. Então, a barrinha aqui está correndo aqui. Isso, certo. Então, vamos lá. Alguns motores radiais têm um dreno na parte mais baixa. Esse dreno é chamado de dreno Y e é o principal dreno do motor radial. Ah, mas poxa, nós estamos estudando motor radial. Não se usa mais motor radial. Utiliza sim, tá? É claro que é um mercado específico. E os mercados específicos são importantes no sentido de que pouca gente trabalha com ele e quando pouca gente trabalha, aqueles poucos que trabalham nessa área são muito procurados. Tá? Desde que o motor radial seja muito utilizado. Nos Estados Unidos ele é bastante utilizado. Tá? Isso aí está na página 25 da apostila de vocês. Vocês têm essa figura aqui. Ó. Por que o nome é dreno Y? Aqui, ó. Me parece um Y aqui, a parte mais baixa do motor. Tranquilo? Vamos lá. Isso. Durante a remoção do motor, quando desconectado os cabos condutores, uma boa medida de segurança é desconectar primeiro os cabos de magnetos e, veja que a gente sempre fala, né? Eu vou desinstalar o motor, vou começar a desmontar, né? As coisas. Cabos, hastes de acionamento, cabos de comando, tubulações, dutos e parte elétrica. O importante sempre, pessoal, é cuidar, tomar muito cuidado com a questão de combustível residual e disponibilidade elétrica no motor. Faísca com combustível, com gases de combustível, dificilmente não acaba em incêndio. Mas existe a forma de fazer isso, né? Como nós já vimos, desliga a ignição e corta o combustível. Aí eu começo a desconectar os cabos, né? Começa a desconectar os cabos. O que é importante fazer? Né? Assegurar-se. Eu tenho que aterrá-los ao mesmo tempo no motor. Eu tiro lá o cabo, né? Primeiro os cabos do magneto e aterro eles no motor. Por quê?
O aterramento significa o seguinte: tem duas partes metálicas com tendências de diferente potencial entre elas. Se você deixá-los afastados, vai ter uma faísca que vai querer passar de um cabo de um metal para o outro. No momento que você encosta esses dois metais, ele não tem como gerar faísca, porque vai direto, ele não vai precisar pular, né, de um metal para o outro. Tá? Então, durante a remoção, quando desconectar os cabos de condutores, a boa medida é tirar primeiro os cabos magnéticos e aterrá-los ao mesmo tempo no motor. Está na página 26 da apostila de vocês. Show? Opa, vamos lá então para outra. Veja o tamanho das respostas, né? Parece uma questão chata. Nunca olhe para uma questão que tenha muitas palavras e diga, caramba, lá tem aquela coisa de novo. Não faz, não. Vai, trata elas do mesmo jeito que vocês tratam as questões mais curtas, mais fáceis, porque isso vai tirar um peso dos neurônios de vocês. Quando as ligações das hastes com o balancinho são desmembradas, é bom que... O que é bom fazer quando tiro as ligações das hastes com o balancinho? O que é a haste? A haste de quê? A haste de comando do balancinho que vai lá comandar a válvula, né? E quando tira essa ligação, o que é bom fazer? Que os parafusos e porcas sejam colocados em estoque, após soltos, os parafusos sejam guardados separados da haste, depois de tirar os parafusos, porcas sejam colocados nas hastes, nas pernas do balancinho para que não se percam, ou é importante que quando você desmontar a haste do balancinho, junto do balancinho, os parafusos com as porcas sejam descartados, jogados fora, mesmo que estejam em condições de serem reutilizados. O que você faz? Pessoal, peça metálica, ela vai se moldando, por assim dizer, ela vai se acomodando ao longo do tempo. Tá? Por isso que existe aquela coisa de motor novo, amaciar, deixar o motor, entre aspas, arredondar. As peças metálicas elas vão trabalhando. A peça metálica pode ser igual uma, ser igual a outra, sair de fábrica do mesmo jeito, mas a natureza faz com que haja ali uma imperfeição oculta, vamos dizer assim, escondida. Então, quando a peça se acostumou, uma haste se acostumou com a porca lá, de fixação, e se acostumou com o balancinho, mantém aquele conjunto está habituado. Tá? Mesmo porque se você começar a misturar, você pode gerar folgas, inclusive folgas, que vão prejudicar a sua regulagem e funcionamento do motor depois. Tá claro? Então, o que você faz quando tirar a haste do balancinho do próprio balancinho? Eu, depois de soltar, coloco as porcas nas hastes e nas pernas do balancinho, para não perder. Tá? Para não perder e manter o conjunto, né, a porta com aquela haste, com aquele balancinho. Extremamente importante. Tá? Isso está lá na página 29 da apostila de vocês. As linhas que transferem líquidos de combustível ou óleo entre o motor do avião e as unidades na célula, tanto são fabricadas com... Aqui esse tanto está sobrando, tá, pessoal? Esse aqui é o digitador misterioso lá que escreveu errado. As linhas que carregam líquido, pode ser óleo, pode ser combustível, entre o motor do avião e as unidades, os equipamentos instalados na célula, na fuselagem, são fabricados com o quê? Linha que carrega líquido. É feito de liga de alumínio e cobre, é feito de mangueira flexível de borracha e cobre, é feito de aço inoxidável, né? É feito de mangueira flexível, como também tubos de liga de alumínio. O que vocês acham? Eu vou dar uma dica para vocês. Tubo de aço, tá? Ele é usado, tubulação de aço é utilizado em locais onde a pancada, possa haver pancadas, né? Impacto mesmo, que possa vir a romper esses tubos. Simples. Né? Onde no avião eu tenho tubo exposto, tubinho exposto, né? Que pode tomar pancada mecânica lá. O que vocês acham? Estão lembrados? Sistema de freio. Quando você pousa o avião, você coloca a roda no chão, você pode pousar numa pista não preparada, e essas rodas principais têm freio, não tem?
Como é que é acionado esse freio principal? Óleo hidráulico. O que leva o óleo hidráulico até os pistãozinhos lá que vão pressionar as pastilhas do freio? Tubulação. Né? E essa tubulação fica ali de cara para a natureza. Pode ser pedra, pode ser madeira, né? Isso, no trem de pouso. As pedrinhas, imagina uma tubulação de alumínio levando óleo de freio, né? Então a pedrada vai entortar, vai romper, vai vazar o óleo e você vai ficar sem freio, né? Vai estragar o sistema. Então é feito de aço. Mas no motor, que tipo de tubulação eu uso para óleo e combustível? Mangueiras flexíveis de borracha e também mangueiras tubos com liga de alumínio. Respondido? Tá? Muito bom, pessoal. Está na página 30 da apostila de vocês. Deixa eu pensar aqui. 16. O suporte da parede de fogo, em algumas linhas, dispõe de dispositivos de conexão rápida, desconexão lenta. Como é que é esse negócio de desconexão rápida? Né? Parede de fogo, algumas linhas, tem um dispositivo na forma de conexão diferenciada. Como é que é essa conexão diferenciada? Estou aguardando a resposta de vocês. Essa resposta está bastante clara. Né? O que vocês acham? O suporte da parede de fogo. É só lembrar da parede de fogo, né? O que tem na parede de fogo? Lá saem tubulações. As tubulações são fixas na parede de fogo para tirar um tubinho de lá, levar combustível para o motor, né? Levar líquidos, né? Tranquilo? Suportes da parede de fogo, para algumas linhas, com dispositivo de desconexão rápida que incorporam uma válvula de teste. Tá? Isso está lá na apostila, página 30. Essa aí é complicado, né? Isso aqui é uma questão, você olha assim, poxa, de primeira você irá pegar diferente ou marcar nela, né? Porque ela está diferente. Mas mesmo que você pense assim, o que mata aqui é válvula de desvio. Válvula de desvio não tem nada a ver com desconexão rápida. Tá? Tranquilo? Consegui responder a pergunta de vocês? Entenderam por que é a letra C? Beleza? Desconexão lenta não existe mesmo. Tá? E a válvula de desvio está errada. Perfeito? Tranquilo? Isso, exatamente. O dispositivo fica lá. Muito bom. Vamos lá. 17. A partir do momento que o guincho tiver retirado o peso do motor de seu berço, o motor deve ser deslocado. Né? Depois que eu enganchei o motor, já separei o motor do avião. O que eu tenho que fazer? É outra daquelas perguntas bobas, né? Que pergunta boba. Se aí eu vou responder de olho fechado, né? Pode ser uma pegadinha, né? O cara olha assim, é uma pegadinha? Não, é tão claro, tão nítido, que o camarada desconfia e às vezes erra, né? Vamos lá. Depois que o enganche guincho tiver retirado o motor do seu berço, o motor vai ser deslocado, vai ser afastado do avião, né? Para trás, para frente, né? Está igualzinho está na posição de vocês. O que vocês acham? Pressa, pessoal. Não tem nada a ver com aviação. Você tem que ter ligeireza, você tem que ter celeridade. A pressa você nunca tem que ter. Tá? Você tem que fazer as coisas de maneira cadenciada, tá? De maneira ordeira. Perfeito? Então você vai tirar um motor, se você tiver pressa, não se esqueça que o motor daquele é pesado. Se você fizer alguma coisa errada, né? Se esquecer de algum detalhe, aquele motor descer, aquele motor despencar, vai fazer um estrago muito grande. Tá bom? Perfeito? Está lá na página 33 da apostila de vocês. Você tem que afastar o motor. Tá? Não, rapidamente não. Essa aqui pulou aqui. Tá? Suavemente para frente, distante do avião. Pessoal, essa questão aqui, ó, tá furada. Tá?
Aqui eu deve ter escorregado na hora de isso. Tá? É bravo. Tá? Isso aqui deve ter dado uma escorregada lá na hora de fazer. Engraçado que eu avisei isso hoje, me passou despercebido. Coisa feia, né? Coisa feia. Vamos lá. O intervalo de tempo máximo de vida de um motor é estabelecido com base na... Isso aqui é uma resposta muito interessante. Eu tirei isso aqui do jeito que está escrito na apostila. Eu achei muito interessante esse tipo de pergunta. Por quê? Uma daquelas perguntas que você... Qual é a referência que você tem para poder ter a ideia, né? Qual é a vida, o tempo máximo de vida de um motor? Né? Na operação que foi utilizado, achei muito bacana essa resposta, mas tem uma pegadinha aqui. O intervalo de tempo de vida máxima de motor é estabelecido com base na operação em que foi utilizado. Vamos lá. Me diga uma coisa. Como é que eu controlo a vida útil de um motor? Como é que eu controlo a vida útil do motor? Essa é a pergunta básica. Eu estou falando aqui do tempo de vida útil do motor, né? Como é que eu controlo a vida de um motor? Quem poderia me responder isso? O segredo de controlar o tempo de vida do motor está lá no contagiros, no RPM. Tá? Manutenção preventiva é para manter o motor. Mas o que me diz? Qual é o número que me diz? Né? Qual é o número que me diz o tempo de vida do motor? São as horas de operação. As inspeções do motor são 150 horas, desculpa, 300 horas, 450 horas. Né? Isso para motores, a reação normalmente são de 150 horas, motor para turbo hélice. Motor convencional normalmente são 50 horas, tem que fazer algum tipo de serviço. Tá? No contagiros do motor, deve se lembrar disso, no contagiros do motor tem o contador de horas. E é esse contador de horas que me diz quanto tempo eu operei aquele motor. Mas ele só me diz quanto tempo eu operei aquele motor. Ele não me diz quanto tempo o motor vai durar. Concorda? Desculpa. Mas como ele é referência para você fazer a inspeção do motor, você tem que pensar no seguinte. O tipo de operação em que ele foi utilizado. Eu usei ele com mais intensidade, eu usei ele para dar rasante, eu dei muita manetada, eu vou ir poupando o motor. Como é que eu sei disso? Eu não sei, eu não estou dentro do avião. A única coisa que tem registrado no funcionamento do motor são as horas de operação dele. Eu não sei que uso foi feito. É igual o carro, né? Você vai lá no odômetro, você sabe quantos quilômetros em tese ele rodou, não é verdade? Mas se o camarada deu cavalinho de pau com o carro, se ele pisou fundo, puxou a marcha até 7.000, 8.000 RPM, você não sabe. Né? Mesma coisa você, no avião. Você não sabe que tipo de operação ele fez com o motor. Mas, baseado nas horas, você pode definir o tempo de vida útil dele. Por quê? Porque você trabalha com estatística. Esse motor trabalhou, em média, tem motor que quebrou com... Vamos botar números, né? Vou chutar o número. Tem motor que quebrou com 950 horas, claro que isso não acontece, né? Tem motor que quebrou com 950 horas, tem motor que quebrou com 2.000 horas. Então, o motor quebrou, a maioria quebrou ali por 1.600 horas. Então, eu posso definir, ok, tempo de vida útil do motor vai ser 1.600 horas. Por quê? Porque eu sei que depois daquilo, a qualquer momento, ele pode quebrar. E como ele a qualquer momento pode quebrar, eu não quero que ele quebre com um avião voando, concorda? Então, essa é a questão como é que eu vou medir essa quantidade de horas que vai definir se o tempo máximo de vida do motor. Tá? É a experiência em serviço. Tá? É estatístico isso. Perfeito? Tá bom? Consegui explicar? Entenderam? Tá tranquilo? Está na página 7 da apostila de vocês. Essa resposta à operação que foi utilizado seria um dado
até concordaria, mas seria um dado abstrato. É claro que se eu usar o motor a pleno o tempo todo, ele vai durar menos, a vida útil dele vai ser menor. É aquele motor que quebrou com 950 horas, né? No nosso exemplo, é um motor manetado, né? Aquele motor que quebrou com 2.000 horas é aquele motor poupado, não é verdade? Mas isso aí é abstrato. Isso aí não é nem achismo, isso é uma questão não tem nada. Números, nós só conseguimos definir as coisas com números, né? Então, X X, Y, Y. Então, 1.600 horas, marcou, fechou? Ótimo. Ah, você quer usar o motor depois de 1.600 horas? Eu reinstalei, recondicionei, ótimo. Mas quanto tempo de vida útil eu vou ter depois disso? Você vai ter as extensões. Pode ter? Pode. Mas o motor, quando é que acaba a vida útil de um motor? Quando acabam as condições de recuperação dele. Fechou? Olá, estamos aí fechando nossa horinha. Vamos ver uma saideira agora, né? Uma pergunta simples. Através de qual evidência pode ser percebido se uma roldana não está movimentando livremente? Como é que você sabe, olhando para a roldana, que ela está travando? Você sabe? Existe o truque. Né? Como é que você sabe que a roldana está travando? Você sabe que a roldana pode ter diferentes desgastes, né? Se vocês pesquisarem aí, além da apostila, entrarem numa internet, né, vocês vão ver o sulco afundado, a roldana comida mais de um lado do que do outro, né, no sulco. Mas tem uma determinada coisa, né, que você vê que ela está travando. Quando a roldana trava, o que acontece? Você fica friccionando o cabo numa rodinha que não gira. Isso vai provocar o quê? Vai provocar um desgaste, tanto na roldana quanto no cabo de acionamento. Isso aí, para quebrar, tem duplo prejuízo, né? Pode tanto quebrar a roldana quanto romper o cabo de acionamento. Perfeito, pessoal? Está lá na página 22 da apostila de vocês. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Mas é o que eu tinha para tratar, resumidamente, bem curto. Eu sei que poderia se colocar aqui 100 questões, 100 perguntas, né? Mas a gente posta algumas coisas mais pontuais aí que poderiam gerar dúvidas em vocês por questões de texto, né? Às vezes nem de conhecimento, mas questão de colocação de texto. Tá? Então a pergunta é simples, entenderam o que foi passado, atendeu as expectativas de vocês em termos de treinamento, alguma coisa poderia ser melhorada, qualquer coisa nesse sentido, faça um contato com a escola. Pô, não gostei daquilo, não gostei de outra coisa, poderia ser feito melhor assim, aquilo outro está legal. Tá? Isso é extremamente importante, que a gente faz um trabalho aqui no sentido de ajudar vocês a completar o conhecimento de vocês, a criar uma massa de conhecimentos maior, e dê a condição melhor de vocês tanto responder bem as perguntas da prova da NAC, quanto principalmente desempenhar bem a função de vocês, a função de vocês, tá? Então, qualquer coisa que vocês queiram sugerir, acrescentar, tá? Por favor, né? Será de bom grado, vão ser muito bem-vindos. As críticas são sempre muito bem-vindas, porque as críticas são importantes, elas mostram onde a gente poderia, onde às vezes às vezes a gente acha que está acertando, né? E não está completando a informação de vocês. Tá? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre remoção e instalação de motores. Tá? Desejo a todos vocês toda a sorte nessa empreitada, nessa curtição de aviação. Tá? E espero poder estar com vocês a qualquer momento, outra ocasião, quando vierem para a escola. Mantenham contato, entre em contato para a gente bater um papo. Tá? Estaremos aqui sempre à disposição. Tá? Para a gravação. Até a próxima.